Começa agora Provas Dadas. Aline, boa noite. Vou começar por si esta noite e pela notícia que nos surpreendeu. Hoje a detenção de André de Windsor, o antigo príncipe. Para os britânicos, pergunto-lhe, é um dia de festa, de perceberem que ninguém está acima da lei, ou de tristeza por verem a família real britânica atingida desta forma? Boa noite. Dia de festa nunca é um dia de festa quando percebemos que há um horror como é o caso que estes ficheiros Epstein estão a demonstrar. Que é um... eu quando pergunto dia de festa é porque é pelo facto dos britânicos verem que nenhum poderoso, mesmo que faça parte da realeza, está acima da lei. Com certeza, isso é uma das maiores vantagens. De facto, vamos ver tantas pessoas que estão mencionadas nestes ficheiros, algumas delas também em fotografias e, para além de Epstein e Ghislaine Maxwell, só o antigo príncipe André, portanto, o cidadão André Mountbatten Windsor é que foi preso. Portanto, isto é um indicativo de que realmente não há ninguém acima da lei, pelo menos no Reino Unido. E, aliás, eu gostava de lembrar que o rei Carlos III já tinha declarado em outubro de 2025, quando retira os títulos ao seu irmão, que os pensamentos estavam, e o da família real, estavam com as vítimas e vão estar sempre ao lado das vítimas e dos sobreviventes de toda e qualquer forma de abuso. Portanto, já estava a indicar que esta situação era para ser levada a sério. Considera que a própria família real britânica esperaria que mais dia menos dia pudesse acontecer uma detenção destas? Com certeza, com certeza, eu julgo que sim. Não estava fora de... Aliás, a família real tem-se pautado por retirar qualquer ligação direta com E como este é que acha que hoje estão a sentir-se os súbditos de Sua Majestade? Estão a sentir que a justiça funciona e que não importa quem seja. Olha, eu gostaria que isto também se passasse no nosso país, porque nós temos a sensação de impunidade há muitos anos. Aliás, isso é um dos temas que muitas vezes nós trazemos aqui relativamente à justiça portuguesa. Temos a sensação que há impunidade porque as coisas não funcionam e levam muitos anos e muito arrasto do tempo. Rita Matias, um príncipe que perdeu o título, depois de implicado neste caso, agora detido por ter passado informação confidencial ao círculo de Epstein, provavelmente ao próprio Jeffrey Epstein. Este caso é exatamente o quê para os britânicos? É aquilo que representa também para nós, ou anda aqui tudo misturado? É um caso de crimes sexuais ou um esquema de corrupção? Bom, na verdade está para descobrir, antes de mais, boa noite a todos, está para descobrir o que é que realmente este caso é, porque nós vamos sendo cada vez mais bombardeados com informações que para muita gente não é novidade. Há anos que já falávamos deste tema e muitos de nós éramos apelidados de teóricos da conspiração, de pessoas implicativas, de um certo pudor contra elites. Portanto, havia muita gente que criticava esta rede que já era conhecida e que se questionava o porquê da impunidade e que era colocada à margem por trazer estas questões. E por isto, honestamente, eu acho que as questões concretas ficam por responder. Epstein atuava sozinho? Era só um magnata rico que tinha taradices, era perverso e gostava de promover essas perversidades? Ou agia para algum tipo de agência secreta em nome de algum Estado em particular? Rita tem muitas dúvidas sobre este caso. Tenho muitas dúvidas e quanto mais informações nós vamos tendo acesso, mais dúvidas fico e, acima de tudo, pergunto-me, tantos anos depois, porque é que esta informação nos está a ser dada a conhecer? É verdade que a administração Trump usou isto como bandeira na sua campanha e muito bem, acho que era preciso fazer uma investigação concreta, mas às tantas parece só uma certa normalização da perversidade, daquilo que é tarado, daquilo que até é oculto, porque às tantas temos rituais satânicos descritos nestes ficheiros. Temos elites que vão desde políticos a pessoas das altas finanças, responsáveis públicos, a comerem crianças, a fazerem ritos satânicos. Portanto, todas as pessoas que diziam que existe um conflito entre o bem e o mal, de repente veem este conflito exposto. E qual é que é o ganho disto? Honestamente, não vemos grande ganho na medida em que a justiça tarda em atuar. Hoje tivemos uma detenção
mas há centenas de Então, pessoas que são mencionadas. Era preferível que tivesse acontecido, que estes ficheiros tivessem Não, de todo. É sido preferível, escondidos? sobretudo, que fossem tornados públicos sem os nomes rasurados e sem as indicações rasuradas, a não ser que aquilo que esteja rasurado seja na lógica da proteção da vítima, que me parece que são as únicas pessoas que têm que ser realmente protegidas nestas circunstâncias. Agora, também acho que há implicações para Portugal, e o Chega anunciou hoje que vai dar entrada de iniciativas legislativas no sentido de tentar apurar eventuais ligações portuguesas. Nós sabemos Quais são as desconfianças do Chega em relação a isso? Não são desconfianças de maior. Sabemos através dos e-mails libertados que há menções, por exemplo, a Luís Amado, ex-ministro do governo José Sócrates. Sabemos que o jato de Epstein esteve por 3 vezes em Portugal, neste caso na Ilha de Santa Maria, e queremos perceber se algum detentor de um cargo público ou com grandes responsabilidades no país esteve envolvido, uma vez que elites mundiais estão envolvidas nesta matéria, mas mais do que tudo, queremos que existam consequências, queremos que a justiça atue, que deixe de existir um clima de impunidade, porque o que este processo demonstra é que, de facto, há pessoas que estão acima da lei, porque este processo não foi normal. A justiça já esteve este processo em mãos, já o teve em mãos várias vezes. Mas visto, o ex-príncipe britânico não pode dizer o mesmo, que está acima da lei, porque hoje acabou por ser... No entanto, repare, estamos a falar de 3 detenções, o próprio Epstein, que até a sua morte tem muito que se lhe diga. Falamos da sua companheira, que continua presa e que acha que pode vir negociar e regatear a sua pena, dizendo que revela mais coisas mediante benesses que possa vir a ter. E temos agora o príncipe André. Posto isto, não temos mais ninguém. Quando sabemos de outras coisas que estão altamente pormenorizadas e descritas, de outras pessoas, de Hollywood a decisores políticos, de esquerda à direita. Portanto, acho que isto fica muito claro. Mas como a Aline dizia, o único país onde houve de facto uma detenção foi no Mas há outros Reino países Unido, que estão a fazer também as suas eleições. Aliás, só para acrescentar, é que há neste momento 7 investigações policiais a decorrer relativamente a Andrew Mountbatten. No Reino Unido, e uma das investigações é precisamente de tráfico e de exploração sexual. Supõe-se que sim. Joana, hoje os britânicos andavam, de facto, muito satisfeitos com os resultados desta investigação. Percebe essa reação? Boa noite, antes de mais. Nós estamos perante um caso de dimensões mundiais de tráfico de seres humanos, violação, agressões sexuais e não se sabe mais que crimes é que estão envolvidos aqui. Não é... Seja quais forem as ligações políticas, não se trata, nem nunca se trataria das taradices de um magnata. Isto tem dimensão de organização criminosa de cariz para exploração sexual e tráfico de seres humanos. É essa a dimensão disto. E acho que há 2 questões aqui. Uma é legal, outra é política. A legal, e que a mim me impressiona, é como é que este é o único detido, preso, no âmbito deste processo, à exceção dos outros 2 que já foram aqui referidos. Isto é que é estranho, porque os Estados Unidos estão a ser atravessados por denúncias relativamente a um conjunto enorme de pessoas e não se sabe de investigações que tenham levado à detenção de mais ninguém. E isso é muito, muito, muito estranho. O que nos leva à questão política, que é verdade que este caso revela uma elite podre do ponto de vista moral, do ponto de vista político, do ponto de vista ético, absolutamente podre, que se acha impune nas suas redes de privilégio e de abuso, e neste caso é abuso verdadeiro, mas uma elite que, até ver, está a ser protegida pelo Presidente dos Estados Unidos da América, que continua a proteger, nomeados por si, nomeados de várias administrações. Não, mas neste momento há uma que lá está. É que neste momento os e-mails vieram a público. Mas foi a única que a revelou. Não. É que isto atravessa as administrações anteriores. Isso é um erro, porque foi contra a vontade de Trump que muita desta informação chegou a público. Pelo contrário, Trump, a tentativa dele foi para que se deixasse falar do caso Epstein. Trump mantém no seu governo pessoas que ele próprio nomeou quando já se sabia que estavam envolvidas com Epstein e que depois da divulgação dos e-mails sabe-se que estiveram naquela ilha dos horrores e que ele mantém no governo. Aliás, o próprio Trump tem uma ligação muito, muito
próxima a Epstein. E, portanto, essa é a avaliação política, que não é a avaliação, é a avaliação política, que é... mas eu aí estou de acordo com... ou seja, a ligação de Trump a Epstein não surpreende no sentido em que há um perfil daquele candidato, daquele presidente, daquela pessoa. Já foi aqui mencionado, num painel anterior, o tipo de comentários sobre abusos a mulheres que Trump fez e fez, é verdade, e fez antes das eleições. Portanto, tinha terminado já há mais de 20 anos. Não estamos a falar aqui de alguém que venha chocar o mundo a informação das suas relações próximas com Epstein, entre tantos outros. O problema é que tantos outros não têm a capacidade, o poder e a vontade de maniatar a justiça norte-americana. E neste momento nós estamos num ponto em que não se percebe até que ponto a Procuradora-Geral dos Estados Unidos era uma advogada de Trump, foi nomeada por Trump. E neste momento não se percebe até que ponto é que esta poderosa rede de influência criada através de trocas de favores relacionados com agressões sexuais e com violações, não está também nos Estados Unidos a impedir o avanço de investigações judiciais mais profundas, sendo que, obviamente, as consequências políticas deviam ser evidentes e aí parece-me que há uma cultura de normalização, mais uma vez, como já foi aqui falado, que não deveria existir. Agora, tudo isto ainda por conhecer metade dos fecheiros, julgo eu, à volta de... Sim, tudo isto é um horror. Tudo isto é um horror. Aline, entendo aquilo que a Joana Mortágua acabou de dizer, que, no fundo, neste processo, os políticos têm andado a encobrir as pessoas que são poderosas e que estão ligadas também a Epstein. Olha, eu acho que isto vai muito para além de ser Donald Trump o grande engenheiro da silenciação ou do silêncio deste processo. Não podemos esquecer que as primeiras acusações vieram em 2005. Portanto, é um processo já muito antigo, reportado até para o início dos anos 90 ou até mesmo anterior. Eu acho que vai muito para além, e eu ouvi aqui há pouco que isto era a falência do Ocidente. Infelizmente, não é só a falência do Ocidente. Isto já ultrapassa o Ocidente porque também vemos implicações no Oriente e no Extremo Oriente. E nem vou falar aqui das ligações com a Rússia. Isto é uma falência até da humanidade. Não podemos esquecer que na ONU estão a preparar-se para dizer que isto são crimes contra a humanidade. Portanto, ultrapassa para além da esfera política, porque, se repararmos, não é uma elite, são várias elites que estão aqui indiciadas e que estão envolvidas neste processo. Em termos políticos, o único governo que foi atingido, mais uma vez, foi o governo britânico. Mas há pouco queria lhe perguntar também se acha que este caso, hoje com a prisão, a detenção e depois a libertação, depois de um interrogatório do ex-príncipe André, se a monarquia britânica sai de alguma forma afetada também por aquilo que está a acontecer. Eu penso que na desgraça está a mostrar uma rigidez e uma coluna vertebral extraordinária. São poucos os que poderiam fazer uma coisa dessas. E no fundo, é saber adaptar-se aos tempos e mudaram a postura do no complain, no explain. Eles, de facto, abriram e estão a mostrar o que é uma chefia de Estado democrática. A atitude do Rei Carlos foi a mais correta, com certeza. No comunicado que deixou depois escrito? Com certeza, então ele pura e simplesmente disse que se faça justiça e não há ninguém acima da justiça. Portanto, acho que foi a melhor de todos os chefes de Estado implicados neste processo, que são vários, indireta ou diretamente, foi aquele que teve a melhor postura, sem sombra de dúvida. E acho que isso só reforça o poder da monarquia relativamente aos outros chefes de Estado. Então vamos voltar à política americana. Rita, acha que Donald Trump, nas reações que vai tendo acerca do escândalo Epstein e dos fecheiros já divulgados, tem sido empático para com as vítimas? Olha, mais do que empatia, eu acho que o que é importante sublinhar é que se estes ficheiros estão a ser hoje conhecidos é porque houve um povo
e falo de pessoas comuns que pressionaram nesse sentido. Apoiadores da MAGA mais informais ou não, mas que levaram este tema a tornar-se um tema político. Pressionaram muito o presidente americano para que Trump se comprometesse, para que se comprometesse com esta questão politicamente e que para que depois fosse cobrado. Isto está a ser altamente cobrado e, portanto, acho que Donald Trump tem deixado a desejar neste tema em particular. Mas depois também acho que vejo... Mas tem sido empático para com as vítimas, porque raramente o ouvimos falar disso. Não tem sido empático, mas nem Donald Trump, nem a mídia num geral. Acho que devia ter sido feito um pedido de desculpa por muitas vítimas que foram descredibilizadas. Vítimas que, infelizmente, algumas delas tiraram a sua vida ou foram silenciadas. Há casos por explicar. Mas estamos aqui muito focados em tentar encontrar. E volto a dizer, não estou a tentar branquear Donald Trump de maneira nenhuma. Já disse que acho que não está a ter uma boa conduta nesta matéria em particular, mas parece que há uma tentativa de apontar baterias a Donald Trump e dizer que é a pessoa mais mencionada quando há menções, por exemplo, em que o próprio Epstein diz que quer ser a pessoa que vai destruir Donald Trump. Portanto, a menção não significa necessariamente que esteja envolvido nos crimes em si. Se estiver ou não, que a justiça apure. Eles foram muito amigos durante 2 décadas e depois zangaram-se. Seja responsabilizado. Mas há outras figuras que estão a passar despercebidas, pelo menos em Portugal. De repente, o São Bill Gates, que financiou vacinas, financia investimentos em energia eólica, que era o grande responsável... Há pouco aqui no Guerra e Paz nos referíamos a Bill Gates. E que se continua a referir porque, de facto, Bill Gates também vem super mencionado em práticas completamente hediondas, que até motivou que a sua ex-mulher viesse a público a repudiar tudo aquilo que foi tornado público. E quem diz Bill Gates diz outras pessoas de Hollywood. De repente nós compreendemos porque é que o ano passado, há 2 anos, o filme Sound of Freedom, que expunha redes de tráfico de crianças, de exploração sexual de menores, porque é que de repente este filme foi cancelado e porque é que tantos atores e atrizes de Hollywood perseguiam a produção e quem estava a tentar executar este filme. Agora começamos a perceber porquê. Porque este filme, como muitos outros, relatavam aquilo que são práticas destas figuras que acham profundamente banal maltratar crianças. Isto volta a colocar no centro do dia que tem que existir uma defesa absoluta da infância. Isto é um tema que é caro aos conservadores e volto a dizer que, infelizmente, percebemos que nestas elites da esquerda à direita há implicações... Todas estas pessoas cujos nomes surgem nos fecheiros Epstein tinham de facto essa ligação assim tão próxima com Epstein, sabiam das práticas que eram cometidas nas casas do milionário criminoso sexual. Se soubessem era pior, porque era sinal de que eram coniventes com estas questões? Parece-me que são coniventes. Se não sabem, não têm como ser responsabilizadas por isso. Por isso, parece-me que a Justiça já teve mais do que anos para E como é que devem agir. ser responsabilizadas? Devem ser responsabilizadas, desde logo, sendo julgadas, condenadas, desde logo também olhando para legisladores. Por exemplo, em Portugal, alguns destes crimes já prescreveram. E, portanto, se calhar temos que olhar para as molduras penais e perceber que quem pratica crimes hediondos como o abuso de menores, quem pratica crimes contra crianças, não pode ver o seu crime prescrever, no nosso entender, em momento algum. Há outros partidos que têm outras ideias. De pessoas que provavelmente algumas não praticaram crimes, apenas conviviam com Jeffrey Epstein. Mas estiveram presentes. O que é que deve acontecer a essas? Depois também há muitas delas vão ser canceladas. E há o julgamento em praça pública, há o ditado, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Portanto, mediante o envolvimento que têm, terão as responsabilidades apuradas. Claro que não defendemos que quem não pratica o mal seja injustamente punido, não é isso que estou a dizer. Por outro lado, também acho que manter proximidade com pessoas tão promíscuas assim, tendo conhecimento dessa promiscuidade, é estranho. Não, mas isso é só para acrescentar o que a Rita está a dizer. Com certeza. Recordo de Noam Chomsky, que apesar depois da primeira vez, porque Epstein foi preso 2 vezes, e a primeira vez saiu após 13 meses de prisão e portanto, como responsável por tráfico de pessoas e de violação. E Noam Chomsky continuou a ser amigo dele, sabendo o que é que estava em causa, e chegou, e vê-se na escrita, que ele estava a ser perseguido pela imprensa. Ora, é claro, isto não implica e não diz que ele teve algum caso ou que se aproveitou de alguma forma, mas moralmente
eticamente, claro que é condenável. Portanto, como a Rita estava a dizer, pode não haver uma condenação por prática, mas, enfim, mesmo depois dele ter sido preso, pelos vistos, continuaram a suportar a sua companhia. Joana Mortágua, o simples facto de se andar em festas em casa de Jeffrey Epstein é suficiente para condenar, ainda que na praça pública, estas pessoas? Eu acho que esta questão é clara, que é uma pessoa que já foi condenada por estes crimes, de um caso que é conhecido e mesmo assim tem centenas, milhares de relações com pessoas importantes no mundo inteiro que não sabem o que é que se passa. E pessoas que estão na cúpula do poder que não sabem o que é que se passa. Há pouco, no painel anterior, falava-se do envolvimento do FBI no desaparecimento da fotografia do caso do abuso do ex-príncipe Andrew. Sim, com a Virgínia. Exatamente. O FBI está envolvido no encobrimento disto? A mando de quem? Quer dizer, nós sabemos muito pouco. O que é que é legítimo perguntar? Há um presidente, neste momento, nos Estados Unidos, que é conhecido por maniatar a justiça em diversas matérias. Uma coisa é factual. Neste momento, há pessoas comuns, inocentes e crianças a serem detidas pela cor da pele, pelo seu aspecto, deportadas, mantidas em condições abjetas, enquanto violadores, pedófilos, pessoas que cometeram e participaram em tráfico de seres humanos, estão protegidos por um sistema que não se percebe até que ponto é que vai. Agora, que há uma cúpula neste momento, eu falo neste momento porquê? Porque nós conhecemos nós só temos nomes agora pela libertação dos documentos. O que é que se está a fazer? Porquê é que ninguém foi detido nos Estados Unidos para interrogatório, para procurar, para buscas? Quer dizer, o facto de haver uma cúpula ligada ao governo que está envolvida, Elon Musk que está envolvido... Que está a questionar pessoas, por exemplo, o casal Clinton, há precisamente responder às perguntas que hão de ser feitas sobre isso. Do Congresso, se eu não estou enganada. Onde é que está a polícia? O Congresso, aliás, se eu não me engano, foi precisamente o Congresso, com votos republicanos contra Trump, que levou à divulgação destes documentos, ou pelo menos de parte destes documentos. É óbvio, eu não quero acreditar, nem me passa pela cabeça, que haja uma unanimidade em torno da proteção. Portanto, para si é óbvio que Donald Trump quer esconder aqui qualquer coisa. O que eu acho estranho, ou seja, eu acho que... Eu recordo que o ano passado ele foi o primeiro a dizer que queria ver divulgados os fecheiros. Donald Trump fez campanha com isso. Sim, não há dúvida sobre isso. A partir do momento em que foi eleito, Epstein nunca mais saiu da boca dele. Nunca mais. Nunca mais se ouviu. Isto é factual. Aliás, foram os próprios eleitores de Donald Trump que começaram a confrontá-lo com o facto de ele não querer falar sobre o caso Epstein. O que é que nós sabemos? Sabemos que Donald Trump era muito amigo do Epstein. Sabemos que Elon Musk, Steve Bannon, que é o ideólogo da extrema-direita, que é um internacionalista da extrema-direita, aparece muitas vezes. Ou seja, há muitas ligações próximas a Trump. Conversas muito interessantes com o Chomsky, não é? Não, mas a questão é que há gente de todo o lado, mas é que o problema é que essas pessoas não fazem parte da cúpula que está próxima do presidente dos Estados Unidos. Eram de anteriores presidentes, a falar, por favor, claro, Joana, temos mas o que nós estamos a falar... Por isso é que digo, isto não é uma coisa nem de esquerda nem de direita. O que nós estamos a falar, claro, mas por isso é que é preciso perceber-se para trás, os presidentes tiveram alguma ação para encobrir este caso. É preciso perceber isso. Agora, o que eu estou a achar estranho é que perante a publicidade dada a tantos nomes, a tantos atos, não haja notícia de detenções, buscas, prisões, e gostava de perceber até que ponto é que o sistema judicial norte-americano, que tem-se provado estar maniatado por Trump noutras matérias, não está também maniatado nesta. Mas tem esperança de que isso aconteça, de que haja investigações e mais tarde detenções dos responsáveis? A minha esperança é que a lei imponha sobre todos os criminosos responsáveis por estas atrocidades mão pesada. Ou seja, que toda a gente que se prove que esteve envolvida em tráfico de seres humanos, em violações, em agressões sexuais, em abusos sexuais de menores,
obviamente seja Mas condenada e acredita seja que isso vai sentenciada. acontecer? Sabe? Temos que ter esperança.